elemento de uma matriz A na iésima linha e jésima coluna é chamado de elemento IJ ou IJésimo, elemento de A. O que significa isso? Qualquer posição que a matriz tiver, a gente diz que é a iésima linha ou iésima coluna, porque a última, ou a que aparecer na questão, tá? Então, a representação genérica, de um elemento da matriz é o AIJ. Então, pensem na matriz como se fosse conjuntos, tá? A teoria de conjuntos. Os conjuntos a gente sempre escreve na forma de chave, né? E a gente escreve assim, o nome do conjunto é em letra maiúscula, mas os elementos em letra minúscula. Então, quando vocês estiverem se referindo ao elemento da matriz, vocês escrevem com a letra minúscula. Quando vocês estiverem se referindo ao nome da matriz, o conjunto completo, aí vocês escrevem de letra maiúscula. Mas sempre vai ser a mesma letra, né? Então, se eu fiz a nomenclatura da matriz de matriz A, os elementos vão ser A1, 2, A1, 3 e assim por diante, só que com a letra minúscula, tá? Que é assim que vocês diferenciam, se estão falando da matriz completa ou só do elemento da matriz, tá? Então, aqui, outra representação da matriz que eu fiz, só que agora na forma de colchete. Então, esse A1, A1, 2, A1, 3 e assim por diante, A1N, significa assim, o elemento A11 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, o I aqui é 1 e o J aqui vai ser 1. A12 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A1N, primeira linha e enésima coluna, que eu não sei quantas colunas teria a matriz. A21, então, segunda linha, primeira coluna. A22, a segunda linha, segunda coluna, e assim por diante, tá? Então, continuando. AM1, AM2, AM3 e AMN, porque seria a emésima linha, emésima e enésima coluna, tá? Pronto. Então, olha, quando vocês estiverem com essa representação aqui, e isso aqui, essas representações devem ser iguais no quesito nomenclatura. Se você chama a matriz A, o elemento vai ser A. No entanto, olha só, esse MN aqui tem que ter muito cuidado. Ele está falando da ordem da matriz. Ele não é igual ao IJ. Então, MN é diferente do IJ, tá? Esse MN, eu estou dizendo que é uma matriz de M linhas e N colunas. O AIJ, eu estou falando do elemento da iésima linha e jésima coluna, ou seja, uma posição, tá? Aqui, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz aqui é justamente aquela que eu falei no primeiro exemplo, das notas de Ana, Carlos e Pedro, tá? Aqui era Ana, aqui era Carlos e aqui era Pedro. Na matriz, tem 2 linhas e 3 colunas, então a gente diz que ela é do tipo 2 por 3, ou seja, da ordem 2 por 3, tá certo? Ou de dimensão 2 por 3. Ou simplesmente matriz 2 por 3. Pronto. Se eu quisesse saber o elemento que está representando na primeira, os elementos que estão representados na primeira coluna, são esses elementos aqui, o 80 e o 76. Da segunda coluna, 75 e 82. Terceira, 72,5 e 78. Primeira linha são esses aqui. E a segunda linha, esses aqui. Se eu fosse representar ela na forma da nomenclatura, né? Então, a gente disse que é uma matriz A2 por 3. E cada elemento vai ser assim, Primeiro elemento, que está representado na primeira linha, primeira coluna, que é o 80, é o A1, tá certo? Ou A11, que a gente pode chamar assim também, A11, A12, A13. 12, né? Que é A1, 2, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A21,
segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, e por fim, segunda linha e terceira coluna, tá bom? Então, esses são os elementos. Então, a representação da posição é essa. O elemento que está naquela posição é essa, tá bom? Então, isso aqui é a representação, e aqui é o elemento que está lá, tá bom? Aqui ele pede justamente para vocês construírem uma matriz A, tá certo? Onde cada elemento AIJ vai ser representação de uma matriz de ordem 3x2. Só que a forma genérica desses elementos é isso aqui, ó, 3i menos j. Aí vocês vão perguntar assim, professor, é sempre 3i menos j? Não. Cada questão vai ter uma representação, porque cada matriz tem sua representação, sua característica para ser montada. Então, para esse enunciado, para esse exemplo, a representação é 3i menos j, tá bom? Cuidado para não achar que é sempre assim para qualquer que seja a matriz, tá? Quando vocês forem montar essa matriz, eu sugiro vocês sempre fazerem esse passo aqui, tá? Tem gente que não gosta de fazer esse passo, tem gente que acha desnecessário, consegue fazer de cabeça. Eu, particularmente, dá um nó na cabeça, eu não consigo fazer de cabeça. Então, eu sempre monto a matriz genérica e vou achando elemento a elemento e substituindo na posição que ele está. É uma forma de vocês nunca errarem a posição e se confundir. Porque tem gente que diz, matriz 3x2, eu vou só montando. Não, 3, não, 2, aí quando vai montar a matriz, bagunça. Confunde e troca tudo. Então, eu acho, é uma perda de tempo, entre aspas, mas eu acho que seja mais seguro para vocês montarem a matriz sem se confundir. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou determinar agora elemento por elemento, tá? Elemento por elemento vai ser assim. Primeiro elemento, que seria o A11 ou A11. O que eu vou fazer? Aonde tiver I, eu substituo por 1, e aonde tiver J, eu substituo por 1. Porque isso aqui é a representação do I, e isso aqui é a representação do J, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 1 menos 1. Aí, 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1, 2. Aí, eu venho aqui para o cantinho, ó, e assim que a gente vai fazendo, a gente já vai colocando na posição. Aí, pronto, como eu estou falando desse primeiro elemento, eu já venho aqui, ó, e coloco o 2. Aí, agora, o próximo elemento, A21. Professora, sempre tem que seguir essa ordem? Não, eu escolhi o A21 porque eu quero montar a primeira coluna, mas vocês podem escolher a ordem que quiser fazer, tá? Não precisa seguir isso, não. Aí, de novo, ó, 3 vezes 2 menos 1. Porque a representação é essa, ó, 3i menos j, tá bom? Aí, 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. Aí, eu venho aqui e monto o 5. Agora, o A31. 3 vezes 3, menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Aí, eu venho aqui, ó, pronto. A primeira coluna já foi. Agora, eu vou para a segunda coluna. A12. 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 dá 3 e 3 menos 2 vai dar 1. Aí, eu venho e coloco aqui, ó. Agora, o A22. 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Aí, vem substituir aqui. A32. 3 vezes 3, menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Pronto, acabou a matriz. Aí, vocês vão dizer assim, Dani, isso é muito chato. É trabalhoso, mas é isso. É só fazer continhas básicas para poder montar a matriz. E aqui está escrita a matriz A de ordem 3x2, ok?